Oi, gente, como vocês estão? No resumo semanal de Meu Pecado, de 28 de agosto a 1º de setembro. Mas antes, eu peço, por gentileza, que se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu gostei. Segunda-feira, 28 de agosto. Rita fica chocada com a revelação de Justina em Branca e Matias ser amantes. Justina envenena a alma da fofoqueira para que ela espalhe o boato pelo povoado. O plano de Justina dá certo e Rita espalha por todo o povoado a fofoca. Rodolfo diz a Matias que decidiu dar o divórcio para Justina. Ele diz que se deu conta que nunca conseguiu e nunca conseguirá fazer Justina feliz. Modesto diz a Lucrécia que está contente por ela ter ficado na fazenda. Paulino pede a Manuel que leve alguns documentos para que Ramiro assine e provoca a fúria do amigo. Manuel comenta com ele que Carmelo não tem aparecido na plantação. Manuel diz a Juliano que tem a sensação que Carmelo está atrás de Lucrécia e tem segundas intenções com ela. Ramiro pede explicações ao filho por não estar indo à plantação e Carmelo comenta que quase foi atropelado por Juliano e afirma que vai conquistar Lucrécia. Lucrécia fica sabendo que Carmelo vai trabalhar na fazenda das plantações. Ramiro dá uma bronca em Juliano por ter quase atropelado seu filho e o adverte para não abusar de seu apoio. Renata visita Carmelo e diz que Lucrécia contou o que aconteceu e o beija. Lucrécia diz ao pai que tem a impressão que Ramiro não é de confiança e nem um bom amigo. Paulino suspeita que Rosália tem enchido a cabeça de Lucrécia contra Ramiro. Teresa flagra Renata e Carmelo juntos. Depois que Renata vai embora, Carmelo diz para a irmã que quer terminar seu relacionamento com Renata. Rosário diz a Delfina que se insiste tanto para Lucrécia ir para o internato é porque é melhor para ela. Delfina diz que o que chama a atenção é ela não querer mandar embora a tal Renata. Rosário justifica que tolera Renata pois é sobrinha de Paulino e ele pediu que se desse bem com ela. Delfina suspeita, já que Rosário está muito próximo de Renata. Renata espera por Juliano diante da casa dele e diz que não sabe se está apaixonada por ele ou por Carmelo e o beija. Branca assiste a cena. Justina chega em casa e encontra Rodolfo fazendo as malas. Ele diz que vai ficar temporariamente na casa do padre Matias e ela tenta convencer o marido a ficar em casa. Ramiro procura Paulino e tenta explicar por que Carmelo não foi trabalhar. Mais tarde, Renata conta a Rosário que Juliano a beijou. Vista como amante do padre, Branca enfrenta a fúria dos habitantes de São Pedro, que a maltratam e desprezam. Assunção diz a Carmelo que foi Ramiro quem deu permissão para Renata entrar no quarto dele. Ela aconselha que Carmelo termine com Renata e o incentive a lutar pelo amor de Lucrécia. Renata pede a Paulino que não avise Carmelo sobre sua situação econômica, pois não quer que ele pense que só está com ele por interesse. Juliano e Lucrécia conversam, acertam as diferenças e se reconciliam. Os dois se beijam. Renata procura por Lucrécia na casa, mas não a encontra. Renata percebe que Delfina não gosta dela e adverte que ela terá que a engolir. Delfina enfrenta Renata e diz que já lidou com escorpiões piores do que ela. Renata manda ela tomar cuidado com suas palavras, pois é sobrinha do dono da casa, onde ela não passa de uma criada. Lucrécia e Juliano procuram o padre Matias e pede que os casem imediatamente. Padre Matias se nega a casar os dois e diz que precisam se conhecer melhor. Lucrécia e Juliano decidem procurar outro padre. Carmelo critica Renata por ter sido vista beijando Juliano e tenta terminar o relacionamento. Ela jura que tudo não passa de fofoca e diz que o ama.
Rodolfo, finalmente, decide ir embora por uns dias para pensar se pode ou não continuar casado com Justina. Juliano tenta impedi-lo, mas ele vai para a casa de Matias. Lucrécia chega em casa e Rosário pergunta se ela estava com aquele miserável, se referindo a Juliano. Paulino pede que Rosário deixe Lucrécia falar antes de dizer coisas que não podem ser verdade. Lucrécia diz aos pais que foi falar com o padre Matias. Rosário não acredita na filha, mas Lucrécia pede que ela ligue para o sacerdote e confirme o que está dizendo. Rodolfo se hospeda na casa de Matias e recebe o apoio do amigo. Lucrécia diz a Delfina que teve que inventar para Rosário que não estava com Juliano. Ela diz que foi com Juliano visitar o padre Matias para casá-los. Delfina se surpreende. Justina pede ao filho, Josué, que venda um broche seu. Terça-feira, 29 de agosto. Renata enfrenta Branca, pois sabe que ela tem ciúmes da relação dela com Carmelo. Branca diz que viu ela aos beijos com Juliano e só tratou de abrir os olhos de Carmelo. Renata adverte Branca que é melhor ela ficar calada, se não quiser ser eliminada por ela. Josué vai até a joalheria e lá pedem a ele que entregue um par de alianças para seu irmão, Juliano. Delfina tenta convencer Padre Matias a realizar o casamento de Lucrécia e Juliano. Josué percebe quais são os planos do irmão e jura que não vai permitir que se case com Lucrécia. Rosário vai à igreja e pergunta a Matias se é verdade que Lucrécia esteve no dia anterior com ele. Matias confirma e diz que Lucrécia conversou com ele. Rosário quer saber o assunto da conversa, mas o padre se nega a contar à erva venenosa a verdade. Rosário garante a Matias que antes de Juliano ter algo com sua filha, prefere matar, assim como ele matou César. Rodolfo chega ali. Josué vai à casa do padre Matias para falar com seu pai, mas Branco informa que Rodolfo saiu. Josué pede que Branca avise a Rodolfo que ele foi o procurar e tem urgência em falar com ele. Teresa se desculpa com Juliano pela maneira que falou de Lucrécia e garante que não é uma pessoa má. Juliano fica contente por Teresa ter reconhecido seu erro ao julgar Lucrécia. Lucrécia conta a Manuel que ela e Juliano se reconciliaram e que vão se casar. Por telefone, Josué liga para Lucrécia e diz que precisa falar com ela pessoalmente e que seja antes dela se casar com Juliano. Lucrécia questiona como ele sabe que ela irá se casar com Juliano. Josué diz que isso não importa, mas que precisa se ver. Da outra linha, Renata ouve toda a conversa e descobre os planos da prima. Delfina agradece o apoio incondicional de Modesto por sempre estar ao seu lado. Renata revela a Rosário que descobriu que Lucrécia quer se casar com Juliano. Ela diz que o casamento será naquele dia e que Lucrécia acabou de sair para falar com Josué. Rosário fica furiosa e começa a agir. Juliano descobre que seu irmão Josué está com sua aliança de casamento e se preocupa. Rosário vai atrás de Paulino nas plantações e conta que Lucrécia quer se casar com Juliano. Carmelo ouve tudo. Depois de se declarar para Lucrécia e discutir com Juliano, Josué bate o carro de Carmelo, sofre um acidente e fica gravemente ferido. Lucrécia está na igreja esperando por Juliano. Rosário aparece e discute com a filha. Paulino reclama com Matias por concordar com a loucura da filha e diz que pensava que ele era seu amigo. Lucrécia diz à mãe que não vai sair dali até Juliano chegar. Rosário maltrata a filha e quase a agride, mas é impedida por Paulino. Paulino e Matias convencem Lucrécia a voltar para casa. Carmelo diz a Ramiro que ouviu uma conversa entre Paulino e Rosário. Ele diz que a senhora Rosário garante que Lucrécia vai se casar com o infeliz do Juliano
e pede que o pai o ajude para impedir isso. Carmelo garante a Ramiro que quer Lucrécia para ele e que vai ganhar de Juliano. Matias conta para Rodolfo que Lucrécia e Juliano querem se casar. Já em casa, Rosário dá ordens para que Lucrécia não saia de seu quarto. Rosário chama a filha de idiota e diz que se ela se casar com Juliano, pode se esquecer que tem mãe. Lucrécia diz que vai sentir muito, mas que já se acostumou por não ter uma mãe de verdade. Renata escutou tudo e está satisfeita. Juliano avisa o pai sobre o acidente. Ao chegar no hospital, Rodolfo fica sabendo que o estado de seu filho é grave e que está passando por uma cirurgia. Lucrécia confidencia seus planos à cobra da Renata e diz que vai se casar com Juliano, mesmo que nunca mais fale com Rosário. Lucrécia se questiona quem pode ter contado a seus pais que ela iria se casar com Juliano e pensa ter sido Josué. Um policial informa Carmelo e Ramiro que encontraram o carro de Carmelo em um barranco e ficam sabendo do acidente. Quarta-feira, 30 de agosto. Ao voltar da cabana, onde se encontra com o amante, Justina fica sabendo do acidente e vai com o padre para o hospital. Rosário reclama com Paulino por não ter pulso firme com Lucrécia. No hospital, Ramiro comenta com Justina que Juliano estava perseguindo o irmão na hora do acidente. Fora de si, Justina esbofeteia Juliano e o acusa de tentar matar o irmão, assim como fez com César. Rodolfo tenta controlar a louca. Justina insulta Juliano, o chama de maldito e garante que se Josué morrer, nunca irá o perdoar. Rosário chama Delfina de traidora e cínica, pois certamente sabia os planos de Lucrécia em se casar com Juliano. Delfina diz que alguém precisa apoiar Lucrécia, pois ela, que é mãe da garota, nunca fez isso. Rosário diz que jamais apoiará que Lucrécia se case com aquele desgraçado. Renata diz a Rosário que falou com Carmelo e ficou sabendo que Josué, irmão de Juliano, sofreu um grave acidente. Rosário fica feliz, pois com isso os planos de casamento será adiado. Ela diz que Lucrécia não deve ficar sabendo e sugere que Renata vá até lá para dar seu apoio a Juliano. Matias avisa Justina e Rodolfo que Josué acabou de sair da cirurgia. Teresa fica indignada pela frieza de Carmelo, pois enquanto o amigo está entre a vida e a morte, ele está assistindo televisão. Carmelo diz a Teresa que, de certa forma, tem que agradecer Josué, pois com seu acidente, o casamento entre Juliano e Lucrécia será adiado. Teresa se surpreende ao saber dos planos de casamento entre Juliano e Lucrécia. O médico conversa com Justina e Rodolfo e diz que Josué ficará com sequelas. Rosário diz a Paulino que Delfina foi cúmplice de Lucrécia e que não tem opção senão demiti-la. Paulino a proíbe de fazer isso. Juliano sofre se sentindo culpado pelo estado do irmão. Justina está desesperada pelo estado de Josué e Rodolfo a consola. Renata procura Juliano para lhe apoiar. Cínica, ela mente que Lucrécia já sabe que Josué sofreu acidente, mas que não pode estar com ele por razões óbvias. Justina e Rodolfo visitam Josué no quarto do hospital. Justina chora desesperada e diz a Rodolfo que não suporta ver seu filho naquele estado. Desesperada com o estado do filho, Justina procura Ramiro e diz que ele tem que ajudá-la a salvar a vida de Josué, porque é filho dele e não de Rodolfo. Ramiro fica surpreso com a revelação de Justina e ela diz que está disposta a provar a paternidade através de um teste de DNA. Teresa visita Lucrécia, diz que quer ser sua amiga e afirma que está convencida que é por ela que Juliano está apaixonado. Ela também comenta sobre o acidente sofrido por Josué e vai com ela até o hospital. Justina surta na frente da igreja e diz que Deus não existe. Branca, a vê, pergunta como está Josué
e ao saber o estado dele, diz que bem que Lucrécia disse que algo ruim iria acontecer. Justina ordena que Branca lhe diga o que sabe e por que Lucrécia Córdoba disse isso. Padre Matias tenta conversar com Lucrécia, mas é impedido por Rosário. Assunção diz a Carmelo que dizem que Juliano teve culpa no acidente de Josué. Chegando no hospital, Lucrécia e Juliano se beijam. Lucrécia é hostilizada por Rodolfo, que a culpa pelo acidente. Ramiro tenta solicitar a transferência de Josué para um hospital particular. Rodolfo descobre que Ramiro está tentando transferir seu filho de hospital e pede que ele não se meta naquele assunto. Ramiro, cínico, diz que só queria ajudar. Rodolfo pergunta quem pediu a ajuda dele. Ramiro responde que a mulher dele pediu que ele ajudasse Josué. Rosário diz a Paulino que está satisfeita, pois Rodolfo e Justina estão sentindo um pouco da dor que ela sentiu quando César faleceu. Paulino fica indignado pela maldade da esposa e diz que não sabe com que tipo de monstro que é casado. Juliano e Lucrécia vão a uma cafeteria e conversam. Lucrécia expressa seu sentimento de culpa pelo estado de Josué. Juliano diz que ela não tem culpa de nada. Lucrécia diz a Juliano que o ama do fundo do seu coração. Juliano diz que também a ama e agradece por ela estar ali com ele. Ele comenta com ela que na noite anterior Renata esteve ali, lhe oferecendo apoio e que deu a entender que foi Lucrécia quem pediu que ela fizesse isso. Lucrécia se surpreende. Ao descobrir que Josué também está apaixonado por Lucrécia, Justina vai procurá-la, mas não a encontra. Justina pede a Paulino que deixe claro a Lucrécia que ela deve se afastar de seus 2 filhos. Rosário observa tudo. Renata diz a Rosário que tentou apoiar Juliano, mas ele não deixou ela se aproximar tanto. Rosário diz que talvez ela não tenha se esforçado tanto e relembra que as duas têm um pacto. Rosário ironiza Renata e diz que a cada dia que passa ela demonstra que não vale nada. Mais tarde, Lucrécia confronta a prima e pergunta por que ela não lhe contou sobre o acidente de Josué. Ela diz que, além do mais, Renata disse a Juliano que ela havia a mandado dar seu apoio. Renata, hipócrita, tenta enganar Lucrécia. Lucrécia diz a Renata que já não sabe quem ela é e se afasta. Juliano é levado preso sob suspeita de ter provocado o acidente. Antes de ser levado, ele pede a Teresa que não conte nada para seu pai. Paulino diz a Lucrécia que está começando a dar razão a Rosário, pois foi um erro ela ter voltado para a fazenda. Ele diz que já está ciente que Juliano e Josué se enfrentam por causa dela. Lucrécia se decepciona pelas atitudes do pai. Renata ouve a conversa atrás da porta. Teresa conta a Carmelo sobre a prisão de Juliano e pede que o irmão o ajude. Carmelo se nega a ajudá-lo e diz que se Juliano for inocente, será liberado, mas que se for culpado, deve pagar pelo crime que cometeu. Juliano presta depoimento na delegacia pela situação com Josué. Rosário pergunta a Paulino o que Justina queria. Paulino diz que Justina descobriu os planos de casamento entre Lucrécia e Juliano e que ficou chocada com a notícia. Rosário diz ao marido que viu ele abraçando Justina e o questiona. Paulino diz que só tentou dar seu apoio a Justina, mas Rosário é intolerante com o marido. Teresa tenta falar com Lucrécia, mas Renata impede. Branca conta ao tio Matias o que houve com Justina na frente da igreja. Ela diz que acabou abrindo a boca para Justina sobre o casamento entre Lucrécia e Juliano. Quinta-feira, 31 de agosto. Manuel descobre a prisão de Juliano e decide ir ajudar o amigo. Ao recobrar a consciência, Josué diz que não está sentindo a perna. O médico diz que o enxerto não deu resultado e, para tentar salvar sua perna, terá que operá-lo novamente. Josué
é levado para o centro cirúrgico. Renata diz a Rosário que Lucrécia está chateada com ela, pois ficou sabendo que ela foi ver Juliano no dia anterior. Renata diz à tia que escutou uma conversa entre seu tio e Lucrécia e entendeu que ela está metida no acidente de Josué. Manuel vai ver Juliano na delegacia e os dois suspeitam que Carmelo o acusou de ter causado o acidente. Rosário diz a Delfina que fará de tudo para manter Lucrécia longe de Juliano. A enfermeira informa a Rodolfo que seu filho vai precisar de uma transfusão. Preocupado, ele comenta com o padre que será difícil conseguir, pois Josué tem sangue B negativo. Rodolfo diz a Justina que o filho deles precisa de uma transfusão sanguínea. Manuel conta para Matias que Juliano está preso e o padre pede a ele que vá até a Fazenda Milagre para ver se alguém pode doar sangue para Josué. Teresa pede ao pai que faça algo para ajudar Juliano, mas Ramiro se nega. Padre Matias tenta ajudar Juliano para tirá-lo da prisão. Manuel chega na fazenda e revela a Lucrécia que Juliano foi preso. Ele conta que aparentemente quem denunciou Juliano foi Carmelo, pois ele sempre o odiou. Lucrécia se alegra ao saber que Manuel acordou. Padre Matias visita Juliano na prisão e conta sobre a situação de Josué. Juliano se preocupa, pede ajuda de Matias e diz que precisa estar com sua família nesse momento. Lucrécia procura Carmelo e pergunta por que acusou Juliano. Carmelo assume que denunciou Juliano e diz que está louco por ela e a beija à força. O doutor informa Rodolfo e Justina que conseguiram controlar a hemorragia de Josué e que esperam que ele reaja favoravelmente. Lucrécia dá uma bofetada em Carmelo, diz que esperava que ele fosse outro tipo de pessoa e se retira. Rosário os observa de longe. Renata diz a Lucrécia que está se sentindo muito mal e precisa conversar com alguém. Carmelo diz a Assunção que confessou seu amor por Lucrécia. Assunção aconselha que Carmelo termine logo com Renata, pois isso pode dar uma confusão com as primas. Rosário marca um encontro com Carmelo no cemitério. Renata diz a Lucrécia que tem a impressão que Carmelo não está interessado mais por ela e que alguém está o roubando dela. Lucrécia aconselha que a prima esqueça o cafajeste, mas Renata se nega e ressalta que o ama. Matias fala com Rodolfo sobre a prisão de Juliano e ele vai até lá para tentar liberá-lo. O delegado afirma que isso só será possível com uma declaração de Josué, afirmando que o irmão não foi o responsável pelo acidente. Josué acorda e Justina o tranquiliza. Ela diz que ele está quase bem e pede que ele mantenha a calma. Lucrécia pergunta a Manuel se conseguir alguém com o mesmo sangue de Josué. Manuel nega e diz que a maioria da cidade sequer sabe seu tipo sanguíneo. Lucrécia diz a Manuel que não pode aceitar que Juliano está preso e que vai ir atrás dele para o ajudar. Renata pede ajuda do tio para que ele faça Carmelo formalizar a relação entre eles. Rosário se encontra com Carmelo no cemitério e afirma que, se ele está interessado em Lucrécia, fará de tudo para que se case com ela o mais rápido possível. Diante do túmulo de César, Rosário diz a Carmelo que vai ajudar a se casar com Lucrécia o mais rápido possível, mas antes terá que terminar seu relacionamento com Renata e se dedicar seriamente ao trabalho. Rodolfo diz a Juliano que está esperando Josué se recuperar para ele poder dar seu depoimento e o tirar da prisão. Juliano diz ao pai que acredita que Josué não vai declarar a seu favor. Lucrécia chega no Ministério Público e se encontra com Rodolfo. Rodolfo diz a Lucrécia que ela já causou muitos problemas e pede que ela saia. Lucrécia o enfrenta, diz que talvez no hospital poderiam atirar, mas ali não poderá fazer isso. Matias percebe que pouca gente tem assistido suas missas e tenta encontrar uma explicação. Paulino diz a Rosário que quanto mais colocarem barreiras entre Lucrécia e Juliano, mais eles tentarão ficar juntos. Rosário revela ao marido que Juliano está preso, pois foi o culpado pelo acidente de Josué.
Lucrécia tenta ajudar Juliano, prestando seu depoimento, mas é em vão. Ela acusa o delegado de estar com má vontade de liberar Juliano. O delegado responde que o único depoimento válido é da vítima. Justina descobre a prisão de Juliano. Ela diz a Rodolfo que quem deveria ter sido presa era aquela maldita da Lucrécia. Justina está muito preocupada, pois ainda não apareceu nenhum doador de sangue. Sexta-feira, 1º de setembro. Branca faz uns exames de sangue. Lucrécia visita Juliano na cadeia e ele diz que aquele lugar não é para ela. Lucrécia diz que tem a obrigação de tentar o ajudar, mas que seu depoimento não serviu de nada. Juliano e Lucrécia se beijam. Paulino pressiona Carmelo para formalizar a relação entre ele e Renata. Carmelo revela a Paulino que não pode se comprometer com Renata, pois não está apaixonado por ela. Justina visita Rita e pede a ela que o ajude a divulgar na cidade que seu filho precisa de doadores de sangue. Lucrécia recebe flores de Carmelo. Renata vê e Lucrécia inventa que Juliano lhe mandou aquelas flores. Depois, Lucrécia pede que Delfina jogue aquelas flores no lixo. Branca, que tem o mesmo tipo sanguíneo de Josué, vai até o laboratório, mas não pode doar porque está grávida. Josué pede a Rodolfo que não deixe morrer e encontre o quanto antes o doador de sangue. Branca está em choque absoluto por estar grávida e pede que o médico não diga nada a ninguém sobre sua gravidez. Rodolfo pede ajuda a Ramiro para tirar Juliano da cadeia. Ramiro, hipócrita, se faz de desentendido e diz a Rodolfo que vai ver o que se pode fazer. Renata conta a Rosário que sua prima Lucrécia recebeu flores de Juliano. Rosário diz que não acredita que as flores tenham sido enviadas por Juliano, já que o mesmo está na prisão. Renata suspeita que Carmelo foi quem enviou as flores. Angustiada, Branca tenta contar para Carmelo sobre sua gravidez, mas não encontra. Teresa diz a Assunção que Carmelo deve ter aprontado alguma coisa para a Branca ter ido ali na sua casa. Assunção se irrita e diz a Teresa que ela e Ramiro sempre acusam Carmelo de coisas que ele nem fez. Renata visita Juliano na cadeia e afirma que existe algo entre Lucrécia e Carmelo. Lucrécia vai ao rio e Carmelo a vê. Ele pergunta se ela recebeu as flores que ele enviou e Lucrécia revela que jogou no lixo. Lucrécia despreza e ignora Carmelo. Paulino diz a Rosário que Carmelo, na maior cara de pau, confessou para ele que não está apaixonado por Renata. Josué culpa o irmão pelo acidente e se nega a assinar a declaração para libertar Juliano. Justina e Rodolfo procuram desesperadamente por um doador. Paulino chega ao hospital, oferece sua ajuda e diz ter o mesmo tipo sanguíneo. Paulino vai até o consultório do médico que está cuidando de Josué, se oferece para ser o doador, mas com a condição de que seu gesto fique no anonimato. Renata descobre que Carmelo enviou flores a Lucrécia e exige uma explicação. Carmelo deixa claro que não sente nada por ela e que está interessada em Lucrécia. Carmelo termina sua relação com Renata e ela ameaça que ele vai se arrepender. Renata sai muito alterada da casa de Carmelo e Ramiro a vê chorando. Renata diz que o filho dele é um hipócrita desgraçado que não merece que ela o ame. Ramiro concorda com Renata e diz que não vale a pena ela chorar por ele. Ramiro se aproveita para consolar Renata. O médico avisa Rodolfo e Justina que já encontraram um doador para Josué. Rodolfo pede ajuda a Matias para que convença Josué a fazer a declaração em favor do irmão. Ramiro contrata um advogado para defender Juliano. Furiosa, Renata acusa a prima de tentar roubar seu namorado e faz ameaças. Renata diz a si mesma que vai pegar onde mais dói em Lucrécia. Em liberdade, Juliano vai até o hospital visitar o irmão, mas Josué se recusa a falar com ele. Teresa descobre que Carmelo terminou com Renata. Ela avisa ao cafajeste do irmão que Branca foi o procurar e diz que tem urgência para falar com ele.
Rosário pergunta a Lucrécia por que ela nunca se abre com ela como faz com Delfina. Lucrécia se surpreende pela atitude da mãe. Rosário responde que sabe que Carmelo terminou com Renata porque está interessado nela. Lucrécia diz à mãe que sempre que elas conversam acabam discutindo. Rosário diz que a discussão delas tem um nome e é Juliano. Rosário dá um beijo na cabeça da filha e é carinhosa com ela. Lucrécia fica emocionada pelo gesto da mãe. Rosário descobre que Paulino foi ao hospital e fica furiosa. Lucrécia, Renata e Rosário são intimadas para aparecer no tribunal. Branca se preocupa com sua gravidez. Carmelo critica o pai por ter ajudado Juliano e Ramiro acusa o filho de ter sido responsável pela prisão dele. Renata descobre que foi intimada pela justiça e se preocupa. Matias diz a Juliano que Josué está tentando procurar um culpado por sua situação e que acaba descontando nele. Juliano comenta com o sacerdote que lhe dói a atitude de seu irmão e de sua mãe, que também não se importa com ele. Rosário diz a Paulino que ela, Lucrécia e Renata foram intimadas pela justiça. Paulino se sente mal e fica deitado. Juliano volta a trabalhar na casa de Ramiro e se encontra com Carmelo. Carmelo provoca Juliano. Juliano enfrenta o cafajeste, diz que sabe que foi ele quem denunciou e que se aproveitou para cercar Lucrécia. Carmelo debocha e Juliano o proíbe de se aproximar dela. Carmelo ordena que ele não o ameace e garante que não permitirá que eles fiquem juntos. Juliano e Carmelo quase saem na porrada, mas são impedidos por Teresa. Lucrécia vai ver o pai no quarto e ele está muito desanimado. Ramiro questiona Justina sobre o tipo sanguíneo de Josué e pergunta quem é o pai dele. Justina tenta desviar o assunto. Matias chega ali e surpreende Ramiro e Justina próximos. Renata está muito nervosa pela intimação e teme que descubram que ela matou Madalena. Rosário começa a perceber o temor de Renata e suspeita que a sobrinha tenha matado a mulher. Paulino procura Justina em sua casa, revela que foi o doador de sangue de Josué e pergunta se é seu filho.